Caríssimos amigos, nós vamos trabalhar agora os crimes patrimoniais no que tange ao capítulo 4 do dano. Vamos lá. O que é o dano que está previsto lá no artigo 163? O dano, senhores, ele vem previsto com 3 palavras-chave: destruir, inutilizar ou deteriorar. Mas destruir, inutilizar, deteriorar o quê? Uma coisa alheia, uma coisa que não me pertence, que pertence a terceiros. Bom, destruir está no sentido de arruinar. Inutilizar está no sentido de tornar imprestável. Deteriorar está no sentido de estragar, de corromper aquela coisa alheia. Vejam bem, essa coisa alheia é tudo aquilo que existe. E como nós estamos no campo dos delitos patrimoniais, essa coisa ela tem que ter um valor econômico, que seja ínfimo, mas que tenha valor econômico. E uma coisa pode ser objeto inanimado, pode ser semovente, mas que tenha valor econômico. Vejam bem, quem desaparece com a coisa alheia, por exemplo, ele faz sumir uma coisa que pertence ao seu desafeto, ele responde por dano? Se a intenção dele é só deixar desesperado aquela vítima, não responde. Por quê? Porque o desaparecer não está ali nas figuras típicas. Quais foram os verbos descritos? Destruir, que não é sinônimo de desaparecer, inutilizar, que também não é, e deteriorar, que também não é. Então, o legislador não colocou a palavra desaparecer. Se ele não colocou, é fato atípico e pode ser questionado só na esfera civil. Pode ser questionado um eventual dano moral ou até um dano material. Mas com relação ao crime de dano, não existe essa figura atípica. E não existe no Código Penal comum a figura do dano culposo. Então, se eu tenho alguém que esbarra sem querer numa prateleira de supermercado, aquilo cai e existe um dano ao dono do supermercado, esse dano tem que ser discutido lá na esfera civil. Perfeito? Crime não. Bom, o crime de dano não depende de nenhum dolo específico. Eu quero praticar o dano para levar prejuízo a alguém. Não. A partir do momento que eu destruí uma coisa que não me pertence, que pertence a outra e que tem valor econômico, já existe o crime de dano. Independente da minha intenção lá no final, do porquê que eu destruí a coisa. Se foi doloso, existe o dano. Bom, o 163 também traz algumas figuras do dano qualificado, né? E a primeira figura relacionada ao dano qualificado é quando esse dano ele é praticado com violência física à pessoa, com grave ameaça à pessoa. Então existe uma pessoa ali envolvida, não foi só o patrimônio, né? Para eu destruir um carro, eu também pratiquei violência contra o proprietário do carro, porque ele não queria deixar eu quebrar o carro. Tá aí, é um dano qualificado. Com emprego de substância inflamável, aquele que vai converter em chamas com facilidade. Com emprego de substância explosiva, que é aquele que provoca essa explosão, e aí existe essa possibilidade, né, de um fenômeno maior, né, que pode envolver outras pessoas, e até se o fato não constituir crime mais grave. Aí eu respondo pelo dano qualificado. Então veja bem, olha só, se o agente, por conta do dano qualificado, usando de um determinado explosivo, tá certo? Explode o veículo da vítima num lugar isolado, é o crime de dano qualificado, né? Inciso 2 está aí. Agora vamos colocar que esse indivíduo
Quando ele foi explodir o veículo, ao invés dele explodir o veículo lá no lugar isolado, no lugar ermo, não, ele provoca a explosão na zona urbana, num determinado bairro. E aí, senhores, existe um risco relacionado a outras pessoas, à sociedade. Então, o crime, ele é mais gravoso. Aí ele vai cometer o crime de explosão, está previsto lá no artigo 251. Quando existe um dano contra o patrimônio da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, olha só, e aquelas outras entidades, autarquia, fundação pública, economia, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público. Por quê? Porque nesses casos, meus amigos, o dano não é só individual. Perfeito? O dano ele gera um prejuízo à coletividade, o prejuízo é público. Então existe a qualificadora, né? E quando existe um dano ou por motivo egoístico ou quando existe um prejuízo considerável para a vítima. Motivo egoístico, meus amigos, é quando existe um sentimento pessoal envolvido ali. Ah, eu provoco dano, né, ao dolo específico. Eu provoco dano porque o cidadão é meu maior inimigo. Então eu vou quebrar a bicicleta dele. É um motivo egoístico. Tem um sentimento pessoal envolvido ali. Ou, se não, quando eu causo um prejuízo considerável para a vítima. Eu destruo a casa da vítima. Perfeito? O prejuízo é muito grande, então o dano é qualificado também. Meus amigos, o crime do 164, ele traz a introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Vejam bem, quando o artigo ele fala de animais, ele fala no gênero, ele não especifica se é cavalo, se é vaca, se é galinha, não, qualquer animal, é gênero, perfeito? E animais ali traz essa questão do gênero, mas não quer indicar um número. Se eu tiver um cavalo e soltar esse cavalo numa propriedade alheia, eu cometo este crime ou não? Tendo em vista a questão de animais ter vindo no plural. Cometo, porque os animais ali está previsto com relação ao gênero. Gênero animais, quaisquer animais, quaisquer animal. Então, independente de ser 1, 2 ou 10, perfeito? Vai incorrer no tipo penal. Agora vejam bem. Primeira coisa, tem duas formas de cometer esse crime. Ou o autor introduz, é ele que coloca o animal lá dentro da propriedade, faz entrar na propriedade, ou ele deixa o animal, de repente, o proprietário autorizou, né, a entrada daqueles animais por um período e depois ele não quer mais os animais ali. Aí o autor do crime ele deixa, ele não retira. Ele continua com os animais na propriedade alheia. Agora vejam bem, tanto introduzir como o deixar, para incorrer na figura do 164, primeiro que tem que ser sem o consentimento de quem de direito, o proprietário daquele local ou aquele que tem a posse do local. E outro, desde que o fato resulte em prejuízo, um dano. Perfeito? Se o animal, se eu introduzo, por exemplo, 3 cavalos numa propriedade, mas o animal não gerou prejuízo mensurável para aquela pessoa, não existe o crime. Figura atípica. Tá ok? Só vai existir o crime se ele gerar prejuízo. Ah, então eu introduzi o animal na propriedade alheia, não tive o consentimento daquele que tem o direito, o proprietário, e ele comeu as plantas ornamentais da propriedade toda. Tem o prejuízo. Existe o crime do 164. Então, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, mas o sujeito passivo, a vítima, não. Tem que ser o proprietário do local ou o possuidor daquele local. Consumação só vai existir com prejuízo da vítima. Tem prejuízo? Tem. Não tem prejuízo, não há que se falar no crime, né? Alguns defendem até que existe a figura tentada sim, né?
que o animal pode ter sido colocado ali com aquele dolo, né, de causar o prejuízo, e antes dele causar, ele foi retirado. Então, isso tem uma divergência doutrinária nesse sentido aí, ok? A ação penal, meus amigos, nos casos do dano simples, previsto lá no 63, e também no inciso 4º do artigo 63, né, que fala do dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, e também lá no artigo 164, que fala dessa introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, vejam bem, somente se procede mediante queixa. Olha o que nós falamos. Quando eu falei que é mediante queixa, a ação penal tem que ser privada. Quem tem que tentar essa ação? É o ofendido. É ele que tem que buscar, através de seus meios, a justiça para apresentar a sua demanda. Perfeito? Qual o prazo? Até 6 meses, já que ele teria conhecimento, por exemplo, da autoria já de imediato. Então, ele tem até 6 meses para apresentar essa queixa. Não apresentando, o que vai acontecer? Decadência do direito de queixa. Tá ok?